Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo ao Espaço Estude Jovem. Hoje nós vamos tratar da expansão marítima, tema expansão marítima. Já temos subido uma série de aulas, né? Revisão, aula nova. Pretendemos continuar trabalhando para poder diminuir os espaços, né? Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, mas vamos utilizar a tecnologia para nos aproximar, ok? Então você fique até o final. Qualquer dúvida, você anota, manda, eu estarei respondendo. Caso você queira um outro assunto a ser gravado, nos avise. Caso também você não compreenda algum assunto falado, também solicite que nós podemos buscar uma nova forma de transmitir o conteúdo. A preocupação aqui é o aprendizado. Permaneça até o final, acompanhe os slides que no final da aula eu voltarei. Okay? Então nós temos a expansão marítima e comercial europeia. O mundo, conhecido até o século XV, ele vai passar por transformações, vai ser ampliado através de busca de novos caminhos. Nós temos aí o pioneirismo português, a navegação espanhola, a divisão do mundo e os tratados políticos, Tratado de Tordesilhas, trocas culturais, sugestão de atividades e tabela de imagem que contém cada slide, vai passar na sua telinha. O mundo conhecido até o século XV. Para compreendermos o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício. Imaginar um mundo sem telefone, internet, televisão ou qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. Com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e que passaram a conhecer com a expansão marítima. Como já falei, a história, para nós compreendermos a história, nós devemos olhar o fato dentro do seu contexto. Porque se eu pegar um fato lá atrás e tentar interpretar dentro do meu contexto, não tem como encaixar, o quebra-cabeça não monta. Falo para vocês, preste atenção no fato dentro do seu acontecimento. O mundo, então, era isso aqui. Ó. Eles conheciam isso aqui de mundo. Esse mapa corresponde aos mapas que nós temos hoje. Claro que aí está o desenho, né, daquilo que eles conheciam, que não tem nada a ver com o mapa atual. Se nós observarmos, nós vemos que após as grandes navegações, principalmente, o mundo foi mudando muito rapidamente. O desenho dos mapas, questões políticas, geopolíticas, religiosas, tudo isso foi e está ainda em mudança constantemente. Esse era o mapa que representa o mundo do século XV. Como você pode ter notado, o mundo conhecido pelos europeus, ele estava resumido aonde? Dentro da Europa, somente dentro da Europa. A sua vizinhança. Parte da África, porque eles ainda não tinham contornado, que nós vamos ver ainda hoje, não tinha contornado o continente. E parte da Ásia, lembra que eu falei que eles atravessavam, faziam o caminho a pé, né, que demorava-se meses. O conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado, geralmente vindo de mapas gregos, romanos, principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente, e a pouca informação que chegava era baseada nos relatos dos viajantes, de forma imprecisa,
e repleta de elementos fantásticos, ou seja, a imaginação, né? Eles traziam a imaginação. O livro Viajante, de Marco Polo, nascido em Veneza, é um exemplo de fonte de informação em que relatava as viagens que fez pelo Oriente, incluindo a China, as riquezas, características e os costumes dos povos com que teve contato. Na época, acreditava-se que a Terra era plana, semelhante ao formato de um prato, o que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim. Mas acreditava dentro desse desenho aqui que esse desenho representa a ilustração, né? A ilustração de como era a Terra. O Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos, ou seja, a imaginação do homem, das bestas, grandes peixes, demônios, seres até de outros mundos que habitavam além do Oceano Atlântico. Entretanto, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar, o que era desconhecido, alguns europeus encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Navegar é preciso, viver não é preciso, diz Fernando Pessoa. Em busca de novos caminhos, até o século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível. Mas os europeus começaram a se lançar nele, em busca de novas rotas marítimas, que os levassem a novas possibilidades e às riquezas existentes no Oriente, relatadas pelos viajantes. O desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis, uma vez que as rotas comerciais conhecidas, por onde eram trazida a riqueza do Oriente, eram controladas por mercadores árabes e comerciantes de Gênova e Veneza, cidades italianas. Lembrando que para sair da Europa eles deviam fazer caminhos a pé, então atravessava toda a Europa para se chegar ao Oriente e tinha muitas taxas, eram muito perigosos, tinha questões da topografia do terreno, doença, assalto. Então você conseguia ir, mas não conseguia voltar. Às vezes você nem chegava. Né? Lembra que eu falei sobre se você está indo comprar, você tem dinheiro, você tem alguma coisa para trocar. E se você está voltando, é porque você tem algo de mercadoria também que trazia para a Europa. Então era muito difícil essas rotas. Era muito difícil devido a essas intempéries que aconteciam. Então a rota marítima era uma alternativa e se tornou viável, nós vamos ver, né? Se tornou viável. Primeiro que gerava mais lucro e era menos perigoso do que por terra. Nós olhamos ali esse mapa, ou seja, as rotas comerciais dominadas por comerciantes árabes, genoveses e venezianos. Essas rotas, principalmente por terra, era muito difícil de se completar. E quando se conseguia, saía muito caro. Saía muito caro devido aos pedágios, às taxas que tinham que se pagar durante as viagens para atravessar os territórios. Nessa época, as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Com barcos movidos a remo ou a vela, a sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era racionada, com poucas variedades, e geralmente não tinha boa qualidade. Esse quadro colaborava para o surgimento de várias doenças. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? Que riquezas eram essas?
o ouro, a prata e pedras preciosas? A resposta vai além e pode surpreender. Todo esse esforço era para ter acesso às especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Você sabe que as especiarias eram essas? As especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de planta, secos com forte aroma, como cravo, canela, noz moscadas, canela, gengibre, sândalo, entre outros. Ou seja, essas especiarias, determinada época, dentro do seu contexto, tinha muito mais validade do que o ouro e a prata. Eram usados não só em culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e medicamentos. E na atualidade, continuamos usando essas especiarias. Encontramos esses produtos com a mesma dificuldade? Claro que não, né? Você tem loja aí, tem internet, tem feira aí. Orégano hoje tem de monte, canela. Praticamente no seu bairro aí você encontra grandes variedades de especiarias que está no nosso contexto atual. Além do acesso às especiarias e aos metais preciosos, a expansão marítima foi norteada por conquista de novas terras, conquista de fiéis para a Igreja Católica, conquista de mercados consumidores do que era produzido na Europa. O pioneirismo inglês. O primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. Posição geográfica favorável, precoce centralização política, capital disponível para investir, a existência de um comércio marítimo com o norte da Europa, domínio das técnicas de navegações. A posição geográfica, porque se você olhar o mapa, você vai ver que Portugal está ao extremo da Europa. Se a gente olhar a Europa, ela vai fazer entrando em caminho para o Oriente, e Portugal e a Espanha são dois países que têm um litoral favorável para o desenvolvimento da marinha, ou seja, o desenvolvimento da exploração marítima. A centralização política, lembrando que Portugal, a partir de 1200, Portugal já tem a união dos Estados Nacionais e a formação de um rei, ou seja, um poder centralizado. Com isso, você tem um Estado forte, unido com a Igreja, junto com a burguesia, que vai investir na exploração dos mares. Quanto ao domínio das técnicas de navegações, podemos destacar a importância da Escola de Sagres, um centro de estudos náuticos que reunia geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores e construtores que desenvolveram e aperfeiçoaram instrumentos náuticos, bússola e belastilha, mapas, embarcações e estudos sobre navegação. Isso tudo possibilitou os portugueses pudessem navegar cada vez mais longe do litoral. No contexto, vários navegadores portugueses se destacaram. Bartolomeu Dias chegou ao sul da África, até então denominado Cabo das Tormentas, passando a chamar-se Cabo da Boa Esperança. Esse Cabo das Tormentas está ligado onde hoje seria a África do Sul. Até hoje, né, nesse próprio contexto, os navegadores, principalmente aí os velejadores que atravessam os oceanos, eles falam que a determinada época do ano é muito difícil passar devido a águas geladas, fortes ventos, ou seja, até navegadores experientes às vezes perdem a vida quando vão atravessar esses locais. Vasco da Gama, primeiro navegador a chegar à Índia,
1498, trazendo um grande carregamento de especiarias. E Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil em 1500, antes de seguir até a Índia. A navegação espanhola foi a segunda a iniciar no seu empreendimento das navegações. Seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão dos muçulmanos de seu território, chamando de Reconquista. Incapacitada momentaneamente em dar largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar navegadores em seu nome. Cristóvão Colombo, natural de Gênova, propôs chegar à Índia navegando em sentido oeste, mas acabou descobrindo a América em 1492. Fernão Magalhães, natural de Portugal, fez a primeira expedição que circunnavegou o mundo, ou seja, ele atravessou os oceanos, deu a volta no globo. Hernán Cortés conquistou a civilização asteca, atual México, em 1519. Francisco Pizarro conquistou a civilização Inca, atual Peru, em 1532. A expansão marítima Portugal e espanhola. Então nós temos Portugal. Portugal começou em 1415, a Espanha em 1492. Os reis financiaram Portugal, os reis financiaram a Espanha. O objetivo de Portugal era chegar às Índias, a Espanha também chegar às Índias. A rota que seguiu Portugal contornou o continente africano. Já a Espanha navegando para o oeste, ou seja, fez o ao contrário. E aí, com isso, deu a volta ao mundo. Principais viajantes. De Portugal nós temos Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. Na Espanha nós temos Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Conquista realizada por Portugal, Brasil e Calicut. Pela Espanha, América Central, México e parte da América do Sul. A divisão do mundo e o Tratado de Tordesilhas. A expansão marítima gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha pelas terras recém-descobertas, Novo Mundo batizada de América e ainda as terras por descobrir. Para evitar um conflito ainda maior, em 1493, o Papa Alexandre IV foi chamado para resolver a questão, decidindo através da bula intercoetera dividir as novas terras com um meridiano situado a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Percebendo que não ficaria com muita coisa baseado nessa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento, e assim foi feito. Um ano depois foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que estabelecia um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Então nós temos esse mapa que representa a América do Sul. Já representava a América do Sul em 1650. Com indicação das áreas de povoamento espanhol em vermelho e em português verde. E os holandeses em amarelo. Entretanto, podemos observar os meridianos, linhas imaginárias propostas na divisão do mundo por Espanha e Portugal. O meridiano mais à direita representa que seria bula intercoetera, proposta pelo Papa Alexandre IV. O mais à esquerda, o Tratado de Tordesilhas, a localização das cidades atuais é só ilustrativo. Porque naquele tempo ainda não tinha Brasília, não tinha Rio de Janeiro, correto? Aqui era colônia, nem Brasil ainda era. Vale salientar
que reis de outros países europeus não aceitaram tranquilamente o Tratado de Tordesilhas, pois não participaram da divisão, como França, Inglaterra e Holanda. Francisco I, rei da França, declarou a famosa frase: "Gostaria de ver o testamento de Adão para saber como ele dividiu o mundo." Trocas culturais. A expansão marítima comercial possibilitou aos europeus o conhecimento de novos continentes, novos mundos e novas culturas. O comércio com o Oriente, sociedade extremamente diferente da europeia, promoveu intensa troca, não só de mercadorias, mas também de costumes e hábitos. Fez o homem ampliar a visão do olhar do seu próprio mundo. É notável a mudança na alimentação dos europeus, com a inclusão da batata, do milho, da mandioca, do tomate, por exemplo, produtos dos quais usufruímos até hoje. Ok, senhores, então nós temos uma pequena revisão dessa aula, a expansão marítima, a expansão comercial. Espero que você tenha acompanhado até o final. Qualquer observação, por favor, entre em contato. Aqui tem algumas atividades, sugestão. Se você não conseguir fazer, responder com afinco, pode perguntar. Isso aqui é para ajudar. E a tabela de imagens. Com isso, nós terminamos então a nossa aula, né? Terminamos a nossa aula. Expansão marítima e comercial. Muito obrigado por você permanecer. Estamos aí trabalhando duro, estamos trabalhando com responsabilidade para poder ajudar vocês no desenvolvimento do aprendizado. Até a próxima, compartilha, se inscreva e até a próxima aqui no espaço Estude Jovem. Um abraço.